Bom dia, pessoal. Vamos aqui retomar aqui as nossas atividades, né? Nas nossas últimas aulas, nós paramos em campo elétrico. Então, eu achei melhor que a gente fizesse uma retomada do que seja campo elétrico para a gente continuar com o nosso conteúdo sem problemas. Muito bem. Então, vamos começar com o campo elétrico, né? Vamos lembrar o que é um campo elétrico, né? Lembrar o que é um campo elétrico. Primeiro, o campo elétrico é uma propriedade física, né, do espaço, que está sob a influência aí de uma carga elétrica, né? Vamos ser bem sucinto, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma carga elétrica positiva. Então, em toda essa região do espaço, essa carga vai conferir a ele uma propriedade chamada campo elétrico, certo? Então vamos imaginar que eu tivesse bem aqui uma cargazinha negativa, né? Vamos lá. Eu tenho cargas de sinais contrários. Pelo princípio da atração e repulsão, carga de sinais contrárias são atraídas mutuamente. Então essa carga mais, que eu vou chamar aqui de Qzão, né? Ela atrai a carga de prova que eu chamei de Qzinho. Aplica sobre ela uma força F. Ok? Bem, agora vamos pensar aqui um pouco. Nós, lembrando das nossas aulas passadas, a gente sabe que o campo elétrico ele é dado pela força elétrica dividido pela carga Qzinho. Ok? Isso aqui é uma relação geral, né? Isso aqui é válido para qualquer situação. Dessa forma, eu posso dizer o seguinte: se eu fizer produto dos meios pelos extremos, a força elétrica vai ser a carga vezes o campo. Isso quer dizer, senhores, que aqui eu tenho um produto de um escalar por um vetor, né? Então, o vetor força elétrica é o escalar carga vezes o campo, certo? Isso aqui é uma lei geral. Muito bem, como eu tenho um produto do escalar por um vetor, os sentidos dos vetores força elétrica e campo elétrico vai depender do sinal da cargazinha. Como assim, professor? Olha só, se eu tiver, por exemplo, essa carga Qzinho positiva, né? Eu também vou ter o campo positivo. Isso quer dizer que eu vou ter o quê? O vetor força e vetor campo com o mesmo sentido. Agora, se eu tiver essa cargazinha com um sinal negativo, o que vai acontecer, professor? O seguinte, esse sinal negativo vai indicar que a força e o campo vão ter sinais contrários. Quando a cargazinha Qzinho é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Quando a carga é negativa, a força e o campo vão ter sentidos contrários. Dessa forma, essa carga Q positiva aqui, que originou, que atribuiu uma propriedade chamada campo elétrico para essa região, o campo elétrico, não esquecendo, é uma propriedade do espaço, né, que está sob influência de uma carga elétrica. Muito bem. Então aqui, ó, essa carga positiva atrai a carga negativa, que eu vou chamar aqui de Qzinho, carguinha de prova. Consequentemente, o campo elétrico vai ter sentido contrário ao da força elétrica. Por quê? Porque a carga sendo negativa, esses dois vetores têm sentidos contrários. Então, na verdade, eu vou ter o campo elétrico dessa forma, nesse ponto aí. Ok? Se eu pegar bem aqui uma carga positiva, né? O que vai acontecer? Essa carga Qzão vai repelir a carga Qzinho, vai aplicar uma força elétrica de repulsão. Agora vejam só, como a carga Qzinho é positiva, o vetor força e o vetor campo vão ter o mesmo sentido, porque o vetor força é o produto de um escalar por um vetor. Quando esse escalar é positivo, os dois vetores têm o mesmo sentido, ok? Os dois vetores têm o mesmo sentido. Então aqui eu tenho a força, que é mais, já que a carga é positiva, vezes o campo é. Sendo positivo, eles vão ter o mesmo sentido. Então, o vetor campo elétrico
o vetor campo elétrico vai ter o mesmo sentido do vetor força. Senhores, dessa forma, né, nós chegamos a uma conclusão que é importante em prova de vestibulares, o qual é que toda carga positiva cria campo de afastamento, gera campo de afastamento. Vocês observaram que tanto faz eu colocar uma carga negativa ou positiva em torno de uma carga geradora positiva. Nessas duas situações, o campo ele é de afastamento. Então, todas as linhas de campo que passam por esta carga Qzão positiva é de afastamento. Então, aqui nós temos um campo de afastamento. Um campo de afastamento. Na verdade, nós podemos também falar em campo divergente, ok? Um campo divergente. As linhas de forças, elas vão estar se afastando da carga, ok? Então, as linhas de força vão estar se afastando. Agora, se eu, por acaso, pegasse uma carga geradora aqui, negativa, e próximo a ela colocasse uma carga positiva, o que vai acontecer entre essas duas cargas? Vai ter o quê? A atração. Qzão vai atrair a carguinha de prova aqui. Porque essas duas cargas têm sinais contrários. Muito bem. Agora, se a carga de prova é positiva, a gente volta para cá. Sendo a carga de prova positiva, a força e o campo vão ter o mesmo sentido. Se a força está orientada no sentido de Qzão, o campo também vai estar orientado no sentido de Qzão. Porque nesse caso, sendo positivo, força e campo têm o mesmo sentido. Agora vamos imaginar que eu coloco aqui próximo a essa carga de prova, aliás, próximo à carga geradora, uma carga de prova Qzinho negativa. O que vai acontecer aqui? Vai ocorrer uma repulsão, porque cargas de mesmos sinais se repelem, ok? Agora, olha só, quando a carga de prova é negativa, o vetor força e o vetor campo vão ter sentidos contrários, ok? Porque aqui é um produto de um escalar por um vetor. Sendo o escalar negativo, esses dois têm sentido contrário. Esse menos só indica isso, que tanto a força quanto o campo vão ter sentidos contrários. Então, olha só, se a força é se afastando da carga geradora, como o campo tem sentido contrário, esse campo ele vai se aproximar da carga geradora, o que a gente cai numa questãozinha interessante que vez por outra aparece em vestibulares. Quando a carga geradora é negativa, nós dizemos que o campo ele é de aproximação, ou seja, o campo tem linha de forças convergente, ok? Então, só para a gente relembrar. Primeiro, de modo geral, o campo elétrico é dado pela força elétrica dividido pela carga Qzinho. Nós sabemos que se eu fizer produtos meio pelos extremos, eu vou encontrar a força, que é Q vezes E, mesmo porque aqui a gente vê que o Q está dividindo, passa multiplicando. Então, a força elétrica é igual a Q vezes E. Quando essa carga é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido, como é o caso aqui, ó. Carguinha de prova positiva, carga geradora negativa, ocorre a atração. Certo? Então, por a carga de prova ser positiva, E e F vão ter o mesmo sentido. Aqui a carguinha de prova sendo negativa, vai ocorrer repulsão, carga de mesmo sinal se repele. Mas como a carga de prova sendo negativa, força e E têm sentidos contrários. Então, se a força é no sentido de se afastar, o campo é no sentido de se aproximar, pois sendo a carga de prova negativa, E e F têm sentidos contrários. O que vai chegar na situação de que carga geradora negativa, nós vamos ter um campo elétrico cujas linhas de força se aproximam. Eu posso falar em um campo de aproximação ou convergente.
Aqui nós temos, quando a carga for positiva, a gente vai ter as linhas de força se afastando. Posso falar num campo elétrico de afastamento ou divergente, ok? Bem, pessoal, desse jeito, se nós pegarmos aqui duas cargas, né, geradoras, uma carga positiva e uma carga negativa, ambas vão criar um campo nesta região, né? Ambos vão conferir a propriedade de campo elétrico para esta região aí. Agora, olha só, como a gente acabou de ver, as cargas positivas geram campo de afastamento e as cargas negativas, campo de aproximação. Ou seja, uma gera um campo convergente, uma gera um campo convergente e a outra gera um campo divergente. Então, a orientação das linhas de força seriam dadas assim, ó. Elas vão sair da carga positiva para a carga negativa. Elas vão sair da carga positiva para a carga negativa. Elas saem da carga positiva e vão para as cargas negativas. Ou seja, né? Aqui gera um campo divergente, sai de um ponto para vários, e aqui convergente. Às vezes a gente costuma dizer que aqui as cargas nascem e aqui as cargas morrem. Aqui é um nascedouro de cargas, entre aspas, e aqui um morredor, né? Campo divergente, campo convergente, campo de afastamento, campo de aproximação. Então, as linhas sempre saem das cargas positivas e vão para as cargas negativas, ok? Bem, pessoal, agora aqui a gente tem uma situação onde você tem duas cargas de mesmo sinal, cargas positivas. Por ser positiva, o campo ele é o quê? Divergente. O campo ele é de afastamento, né? O campo ele é de afastamento. Ok? As duas cargas vão gerar um campozinho de afastamento, ok? Como são cargas positivas, o que vai ocorrer aqui é repulsão, né? Aí a gente tem essa configuraçãozinha aí de duas aranhas se encontrando, né? Ok? Tá aqui a cargazinha positiva criando seu campo divergente, cargazinha positiva criando o seu campo divergente, dando essa configuração, indicando que as duas cargas são positiva, possui o mesmo sinal, ok? Bem, pessoal, é claro que quando nós estamos estudando o campo elétrico, é interessante que a gente saiba determinar o módulo desse campo elétrico. Olha só, o módulo de um campo elétrico, gerado por uma carga Q, por uma carga pontiforme Q, é dada pela lei de Coulomb. Ela é dada pela lei de Coulomb. Então, se eu pensar num campo elétrico gerado por uma carga Q num ponto P qualquer, né? É claro que dessa carga esse ponto tem uma certa distância, né? Ok? E se eu pensar, para poder saber que tem um campo nesse ponto Q, eu preciso colocar uma cargazinha de prova. Aí, se eu aplicar a lei de Coulomb, a gente vai lembrar que a lei de Coulomb, né, é dada pela expressãozinha a força é igual a constante eletrostática, vamos considerar aqui o vácuo, né, vezes a carga Qzão, vezes a carga Qzinho, dividido por D ao quadrado. Isto aqui é a lei de Coulomb para a força elétrica, né? Lembrando que esse K aqui, geralmente a gente usa a constante eletrostática no vácuo, né? Que é 9 vezes 10 a nona, né? Só para a gente não esquecer, esse K é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, ok? Só para a gente não esquecer. Bem, baseado no que a gente acabou de ver, essa forçazinha é a carga Q vezes o campo, certo? Então, isso aqui vai ser igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado.
O que eu posso fazer aqui, ó? Eu tenho o Qzinho de um lado e o Qzinho do outro, eu posso simplificar, já que eu estou trabalhando com módulos, né? Estou trabalhando, tudo aqui está em módulo, tá? Essas cargas, todas elas estão em módulo. Eu poderia, inclusive, colocar aqui essas barrinhas, e não teria problema algum, tá? Aqui indicando que é o módulo. Esse Qzinho com esse Qzinho vai embora, ou seja, vão ser simplificados. Aí o campo elétrico coulombiano vai ser a carga, aliás, vai ser a constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado, ok? Este é o módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, um campo elétrico coulombiano, não brasileiro, ok? Bem, pessoal, vamos agora tentar entender essa questãozinha do livro de atividade de vocês, do caderno de atividade, né? É uma questãozinha resolvida, a gente vai só tentar compreender, porque eu achei ela super interessante pela contextualização, né? Vamos lá, uma questão da Universidade Federal da Paraíba, que diz o seguinte: impressoras de jato de tinta funcionam pelo envio sobre o papel de gotas de tinta eletricamente carregadas, que são aceleradas através de um campo elétrico. A gota é inserida em uma região onde há um campo elétrico uniforme, criado por duas placas paralelas carregadas, conforme mostrado na figura abaixo, e é acelerada para a esquerda. Uma gota de massa, aqui a gente já começa a retirar esses dados, porque são importantes, né? Uma gota de massa de 10 a menos 6 kg adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, em um campo elétrico de intensidade 5 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Né? Considerando essas informações e desprezando a ação da gravidade, conclui-se que a carga elétrica da gota corresponde a... Bem, pessoal, aqui não tem muita dificuldade, né? O que nós devemos fazer? Primeiro, retirar os dados, que foi dito que a massa, né? A massa da gotinha é 10 a menos 6 quilogramas, ok? Tranquilo. Segundo, que ela possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso em um campo elétrico de intensidade é igual a 5 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb, né? Aí ele fala, considerando essas informações e desprezando a ação da gravidade, conclui-se que a carga elétrica da gota corresponde a... Bem, vamos ver aqui o seguinte, o que foi que ele disse? Que a gotazinha, ela é acelerada para a esquerda, né? Ela vai ser acelerada nesse sentido aqui, né? Isso quer dizer que a força, né, que produz essa aceleração, né, tem esse sentido aqui, tranquilo? Então vamos lá. E claro que a força... Pois é, ok. Então a carga é acelerada para a esquerda, né? E não tem nem razão de ser diferente. Por quê? Porque nós temos aqui o campo elétrico, né? Orientado para a carga, para a placa negativa, né? Nós temos aqui também o campo elétrico orientado para a carga negativa, tá? Muito bem. Então, olha só, o que eu posso fazer aqui? Bem, se ela tem uma aceleraçãozinha para cá de 2 metros por segundo ao quadrado, o que eu tenho que lembrar? Que a força que está, a única força que está agindo aqui é a força elétrica. Então, a força elétrica é a própria força resultante. Então, eu posso dizer que a força elétrica é igual à própria força resultante. Na verdade, ela é a própria força resultante.
Só que nós sabemos que a força elétrica é dada de maneira geral pela carga vezes o campo, certo? Muito bem. E que de acordo com a segunda lei de Newton, né? De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Na questãozinha eu quero saber quanto vale a carga. Para isso foi dado o campo elétrico, mas eu posso ter calma. Essa minha cargazinha vai ser a massa vezes a aceleração. Esse campo está multiplicando, passa dividindo. Assim eu vou ter a minha cargazinha aqui igual a massa, que é 10 a menos 6 kg, né? Vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo campo, que é 5 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Bem, aqui agora uma matemáticazinha básica, né? Aqui agora nós vamos ter uma matemáticazinha básica, onde essa minha carga vai ser, vamos lá, eu posso fazer aqui logo direto, ó, dividir 2 por 5, né? Posso fazer direto, dividir 2 por 5, ou eu posso separar aqui bonitinho, né? 2 dividido por 5 vezes 10 a menos 6 dividido por 10 a 6. Então eu vou ter minha carga, 2 por 5 vai dar 0,4, vezes, aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Então, a minha carga é 0,4 vezes 10 a menos 12 Coulomb. Agora, senhores, eu posso colocar isso aqui em notação científica, deslocando a vírgula para direita. Se eu deslocar a vírgula para a direita, o sinal é negativo. Quantas casas eu vou deslocar? Uma, né? Então, a minha carga vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 12 menos 1, que dá menos 13 Coulomb. Este é o valorzinho da carga, né? Da cargazinha de prova. Muito simples, né? Muito simples, não tem muita dificuldade. Olha só, como é que é a questão. Primeiro, o que ele disse? Deu a massa, né? Deu a aceleração da gota, da gotinha, e deu o campo elétrico. E disse que a aceleração da gotinha é para a esquerda, né? O que faz a gente concluir que a força elétrica, né, é igual à própria força resultante, né? É igual à própria força resultante. E essa força elétrica, nós sabemos que é Q vezes E, a resultante é M vezes A. Se eu quero o valorzinho da carga, esse campo multiplica, passa dividindo. Então, meu Q vai ser 10 a menos 6 vezes 2, dividido por 5 vezes 10 a sexta. De onde veio isso, professor? Ele disse, a massa é 10 a menos 6 kg, a aceleração é 2, o campo é 5 vezes 10 a 6. Aqui eu organizei, peguei aqui o 2 dividido por 5, vezes 10 a menos 6 sobre 10 a 6, 2 por 5 dá 0,4. Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base, subtrai os expoentes, menos 6 com menos 6 dá menos 12. Para colocar em notação científica, vou deslocar a vírgula para a direita, o sinal é negativo. Quantas casas eu desloquei? Uma, menos 1 com menos 12 dá menos 13, o que me dá a cargazinha com Q igual a 4 vezes 10 a menos 13 Coulomb.